De novo aqui no Espalha aí Saúde, hoje com a doutora Ana Luísa Sarmento, ela é neurologista. Nós vamos falar sobre um assunto que comumente é tratado como vaidade, utilização como vaidade para ficar mais bonito, para rejuvenescimento, mas só que tem uma utilização muito importante também para tratamentos, para propiciar saúde, uma melhor condição de vida. Doutora Ana Luísa, seja bem-vinda ao Espalha aí Saúde. Olá, prazer, Lijane, estar aqui com você mais uma vez, uma pessoa que admiro tanto. Obrigada. E estou à sua disposição aí para o que a gente puder esclarecer, né? Muito bom, gente. Eu vou falar a respeito de toxina botulínica, que tradicionalmente se fala como Botox, mas a gente sabe que Botox é uma marca, na verdade, né? Então a gente vai falar sobre a toxina botulínica. Doutora, é muito utilizada também para tratamentos de patologias? Isso. Na verdade, a toxina botulínica, ela primeiramente foi usada para fins oftalmológicos, né? E com o tempo foi descobrindo que o paciente reduzia as rugas, né? E aí depois foi que teve o começo do uso dela como estético. E depois, na neurologia, né, ela é muito usada para diversas patologias. E isso tem trazido uma contribuição muito grande, né, para a vida dessas pessoas, na qualidade de vida, no tratamento, de certa forma, para resolver dores, né? E a gente vai poder falar sobre isso da forma como você preferir. Gente, olha que legal, hein? Isso nem eu sabia, porque no início foi o que eu disse. É muito utilizado para estética e tal. Então, a impressão que a gente tem no dia a dia é que a toxina botulínica foi descoberta para a estética e depois para a área de saúde no que se diz respeito ao tratamento de patologias. Mas então foi contrário, na verdade, não é? Exatamente. Então, quais são as patologias que podem ser tratadas com a toxina botulínica? Joia. Excelente a pergunta para poder a gente esclarecer de fato, né? Então, assim, a gente pode usar para várias coisas. Por exemplo, sequelas de AVC, né? AVC é uma doença que é muito prevalente na nossa sociedade, na vida, no mundo inteiro, né? Então, os pacientes com sequela de AVC, eles geralmente, quando eles têm as sequelas, eles vão ficar rígidos, vão ficar com contrações excessivas no braço, na perna, no local onde for cometido. Então, a toxina botulínica ela vai entrar aí, nesse caso, justamente para relaxar essa musculatura e contribuir, inclusive, para o paciente fazer uma fisioterapia de uma melhor forma, porque muitas vezes ele está tão contraído, a musculatura está tão espástica, que a gente chama, né, que o fisioterapeuta não consegue nem trabalhar. Então, ele vai contribuir em todo o complexo de tratamento, reduzindo, inclusive, as dores que muitas vezes esses pacientes têm. Isso no AVC, né? Mas a gente também usa em outras questões, por exemplo, contrações musculares, que a gente chama de distonias, que são doenças neurológicas, muitas vezes incapacitantes, que o paciente tem contraturas excessivas, involuntárias, com mudança de postura, por exemplo, rotação do pescoço, né? Ou então movimentos exacerbados na face, que aí entram vários tipos, né? Que muitas vezes esses pacientes reclamam porque incapacitam a vida social, inclusive, por ficarem muitas vezes, por exemplo, com o olho fechado, por conta da contração excessiva da musculatura ocular. Então, a gente consegue trazer de volta esse paciente para a vida, né? Porque muitas vezes é comum a gente ver pacientes que deixaram de viver, pararam de trabalhar. Eu acho que a autoestima, né, é trabalhada. Sim, também nesse com ponto, certeza, né? O efeito, vamos dizer assim, de contribuição muito grande também, de certa forma, estético, né? Sim. Ainda que a gente esteja tratando patologias sem essa finalidade, mas seria, vamos dizer assim, um já resultado, uma sequela, né, da né, patologia, não é? Que aí interfere, sim, no aspecto, sim, exterior, sim, sim, e que causa uma baixa autoestima. A gente sabe que a gente vive num mundo cheio, preenchido de julgamentos, gente, sim, onde as pessoas ficam tentando sempre se alinhar a ditaduras, não é? Que é muito ruim, diga-se de passagem. O ideal é que ninguém se compare com o outro, né? E que não julgue o outro, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente. E aí as pessoas começam a vamos dizer assim, evitar, na verdade,
o convívio. Sim. E aí já eliminam possibilidades de trabalho, de convívio social, deixam de frequentar os grupos que gostam. E aí essa toxina botulínica, que inicialmente nem parece que vai fazer tanto pelo paciente, tem uma grande contribuição para essa retomada de convívio, né? Sim, com certeza. Até porque nas distonias existe muita mudança de postura, né? Então, por exemplo, são movimentos involuntários. O paciente começa a fazer movimentos que ele não quer fazer. E com isso, ele se torna muito visível na sociedade, né? Porque chama realmente a atenção das pessoas, né? Que vê. Então, as pessoas ficam muito, se sentem muito sobrecarregadas emocionalmente. Então, tem situações de rigidez, paralisia. Isso. E tem situações de movimentos involuntários. Exatamente. Excesso de movimentos onde não era para ter. Excesso de contrações musculares, por exemplo, né, onde não era para ter, e aí o cérebro começa a liberar informações para contrair a mais do que o que deve, e aí forma as distonias. Uma outra indicação importantíssima e muito comum na nossa prática são as enxaquecas crônicas também, né? Então, enxaqueca é uma doença que a gente tem que considerar como uma doença, precisa de tratamento, não é normal ter dor de cabeça, isso precisa ficar muito claro, né? Porque as pessoas às vezes acham, é normal uma dorzinha de cabeça, eu tomo um analgésico e tudo certo, não é bem assim. Normal não sentir dor, né, doutora? Não, normal não é para sentir dor, né? Não é. Então as pessoas começam a se automedicar, e essa doença vai evoluindo, se transformando na enxaqueca crônica, que é ter justamente mais de 15 dias de dor de cabeça por mês, né, por mais de 3 meses, entendeu? Então essa frequência é muito grande no nosso dia a dia, e a toxina botulínica ela tem um impacto muito grande com a redução de 70% dos dias de dor. Então é um impacto significativo. Esse número é altíssimo, né? Viu? Sim, pois é. Não é? É um número bem significativo. Então, assim, quando a gente pensa, né, na quantidade de pessoas sofrendo por esse problema, né, e o impacto que a medicação tem, né, sobre essa doença, nossa, é fantástico, né? Os pacientes têm realmente uma resposta muito boa. Doutora, vamos falar a respeito da aplicação propriamente dita. Certo. Quanto tempo dura? Como que é feito? É dolorido? É um processo complicado? É simples? Uhum. Como que é essa ministração desse medicamento, vamos dizer assim? Perfeito. Então, esse medicamento, ele vem em umas ampolas bem pequenininhas, né? A gente faz a diluição com soro fisiológico normal e ele é injetado nos pontos que precisam ser injetados com agulha ultra fina, né? Que é uma agulhinha bem fininha, geralmente a gente coloca anestésico antes. Eu diria que, assim, um grau de sofrimento mínimo, porque todo mundo tolera bem, muito bem, né? E tem o anestésico, tem a questão da agulha e sem falar na repercussão na vida desse paciente. Então eles sempre falam, mesmo que fosse de uma outra forma eu faria, porque vale a pena. Então, na verdade, só a primeira que ele vem assim, por que ela disse, ela falou da repercussão, então eu imagino que a primeira vez pode até causar um pouco de medo, um pouco de insegurança, mas depois que você aproveita, não é? O resultado disso, aí você já vem com mais coragem, você já vem com mais determinação e vontade, né? E é bem tranquilo, assim, as pessoas fazem, é bem tranquilo, a gente faz inclusive em pessoas mais jovens. Eu tenho uma paciente aqui que fazia em São Paulo, e está fazendo aqui em Maceió, é a única criança que eu tenho aqui em Maceió. É importante a gente dizer, porque a gente pensa que é só adulto, né? Mas essa é uma criança que tem enxaqueca crônica, enxaqueca bem considerável, com impacto muito grande na vida escolar, na vida social, na vida em comunidade, em casa mesmo. Ela tem 10 anos e ela aplica toxina botulínica. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ampliar, né, os nossos horizontes, né, e lembrar que existe para ter o melhor tratamento, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu já vou precisar marcar uma nova data com a doutora Ana Luísa para a gente falar só de enxaqueca, porque uma informação que eu não conhecia é essa, que a enxaqueca acomete também as crianças. Sim. Então, veja bem, a gente precisa trazer essa informação aqui para vocês que estão aí sintonizados com a gente no Espalha aí Saúde, vocês que estão acompanhando esse vídeo. Então, assim, já manda esse vídeo aí para outras pessoas, porque você vai beneficiar outras pessoas e aí também a gente vai poder te avisar, não é? Se você aperta aí o sino no nosso YouTube,
marca e a gente vai te avisar quando essa outra entrevista a respeito de enxaqueca entrar no ar, porque vai ter esse outro momento, viu? Perfeito. Doutora, quanto tempo dura uma aplicação? Perfeito. As aplicações, elas duram em média de 4 a 6 meses. O único protocolo que é menos é o da enxaqueca crônica. A enxaqueca crônica a gente faz geralmente a cada 12 semanas, nas 3 primeiras aplicações. Depois a gente vai mantendo a cada 4 meses. Nas outras indicações, a gente pode, de acordo com o quadro clínico do paciente, né, com a necessidade do paciente, a gente pode navegar aí entre 4 a 6 meses de uma aplicação para a outra. Tem alguma contraindicação? A contraindicação única, na verdade, da toxina botulínica é o paciente não pode estar grávida, não pode estar gestante, mas não é nem por nada, é porque não foi feito nenhum estudo em gestantes. Como a gente não estudou em gestantes, a gente não sabe nem dizer. De repente até pode ser feito, mas como não foi estudado, a gente não faz as aplicações por não ter evidência científica de trabalhos usando em gestantes. Então, na verdade, não é porque exista essa contraindicação, é porque não existe uma pesquisa comprovando que não existe efeito colateral. Então, assim, não é? Exatamente. Então, na verdade, eles não fazem por segurança. Exatamente. Não é? Então, crianças podem se beneficiar, já adorei isso. Idosos, né? Pessoas que têm AVC, pessoas que têm enxaqueca, pessoas que têm contrações involuntárias, né? Sim. Tem gente que por conta da tensão do dia a dia desenvolvem contrações, não é? Exatamente. E ela tem um efeito também nessa questão que você acabou de falar, né? Essas tensões cervicais, o paciente geralmente quando está muito ansioso, né? Fica muito tenso a região do pescoço, dos ombros, então pode ter um benefício, claro que com avaliação, né? Uma avaliação adequada para a gente ver o grau de contração, o tipo de contração, para fazer o tratamento da melhor forma. Eu gosto sempre de perguntar o seguinte: quando é indicado o paciente visitar um neurologista? Eu sou super fã de especialistas, as pessoas que convivem comigo sabem disso. Porque eu acho que o especialista, gente, ele tem mais tempo para estudar determinada coisa, ele está super dedicado naquela área. Então, assim, a gente tem uma segurança muito grande. Eu não estou aqui desprezando os generalistas, os clínicos gerais, que geralmente são a porta de entrada, não é? Quando a gente sente alguma coisa, quem que a gente procura? O clínico geral, que é uma maravilha, que vai nos orientar. E aqueles que têm muita responsabilidade, eles já começam a direcionar a gente para os especialistas necessários, né? E é importante a presença deles e o conhecimento para poder indicar para as pessoas corretas também, né? Eles, claro que vão ter esse conhecimento, né? Uma parceria, na verdade, com né? certeza. Mas quando que eu posso, sozinho, procurar um neurologista? Joia. Na verdade, assim, as dores de cabeça são os problemas, né? As queixas que a gente mais vê no nosso dia a dia. Dor de cabeça, o paciente já vem mesmo, né? Porque muitas vezes, às vezes ela até demora pela automedicação, mas com as informações que a gente tem feito muito nas mídias, né? As pessoas têm procurado com mais antecedência. Isso é muito importante, porque os diagnósticos estão sendo feitos de formas mais precoces, e o tratamento tem um impacto diferente, né? Um impacto muito mais significativo na vida dessas pessoas. Então eu diria que as dores de cabeça são realmente o carro-chefe da ida ao neurologista, mas a gente pode também procurar sentindo dormências nas mãos, nos pés. Isso pode ser indicativo de doença nos nervos periféricos. Outras patologias, por exemplo, pacientes com sequelas de AVC, né, que teve um AVC, que teve um derrame, né, eles devem procurar. Queixas cognitivas também, né, tá com dificuldade na memória, começou a fazer algum trabalho, alguma atividade em casa, mudou a performance, né, na sua execução do seu trabalho. É importante estar atento, né, para estar vendo isso, para estar investigando, né? Não quer dizer que tenha uma patologia, uma doença envolvida, mas é importante, até por conta da expectativa de vida, né, Djane? Aumentou muito. Então a gente precisa estar atento, né? Graças a Deus mesmo, né? Mas a gente precisa envelhecer, vamos dizer assim, mas com qualidade, né? Com saúde, né? E hoje a gente já pode isso, né? Olha que maravilha que a gente está contando aqui a respeito da toxina botulínica, gente. Quantas pessoas a gente via nas ruas
que estavam puxando uma perna, que estavam com o braço assim, ó, eu digo Sim. porque eu já tive avós que passaram por isso, Sim. e que a gente não tinha saído, ela ficou assim, fazia uma fisioterapia e até onde a fisioterapeuta conseguia chegar, Perfeito. chegava em determinado ponto, parava e aquela sequela tinha que acostumar com ela, era para a vida toda. Agora a gente já tem outras possibilidades, com né? certeza. E assim, importante frisar a importância da equipe multidisciplinar, né? Então, a equipe multidisciplinar, como fisioterapia, fono, psicologia, é importantíssimo, mas assim, como todos nós, a gente tem limitações. Então, é uma parceria muito grande, Um vai né? complementando o outro, Exatamente. né? Então, o fisioterapeuta pode ser muito bom como for, mas assim, ele vai ter a limitação se essa musculatura não tiver apropriada para receber aquele tratamento. Então, aí é onde entra realmente a toxina botulínica para fazer esse relaxamento, o fisioterapeuta trabalhar da melhor forma como ele pode, e assim a gente conseguir fazer com que esse paciente evolua de forma funcional, até andando, né? Voltar a andar, né? Muitos deles às vezes procuram tratamento, estão em cadeira de rodas, não tem condições de fazer determinados movimentos, e com o trabalho da fisioterapia aliada ao tratamento com a toxina botulínica, eles conseguem voltar a ter uma vida normal. Claro que vai depender, cada caso é uma situação diferente, mas a gente precisa estar relembrando, porque o impacto funcional na vida dessas pessoas é assim muito grande. É por isso que eu sou apaixonada por toxina botulínica, porque muitas doenças neurológicas elas não têm cura ou não tem determinados tratamentos, o paciente ainda sofre com isso, mas a toxina ela tem um impacto muito grande. Então não é incomum ver pacientes às vezes com depressão por conta dessas situações, pacientes que deixaram de trabalhar com impacto socioeconômico muito grande, e quando você consegue retornar isso aí, né, a pessoa ganha de novo Vida nova, a né? vida, né? Então isso é muito gratificante. Olha só, a doutora Ana Luísa falou em personalização do tratamento, então eu não posso deixar de falar, eu falo diariamente isso aqui, que você não deve procurar informação em qualquer fonte. Por quê? Você vai pegar uma informação truncada, você não deve se comparar. Tem gente que tem AVC, procura lá, AVC. Aí vai pegar para si tudo que tem naquele pacote ali, naquela informação. Para com isso. O interessante é que você visite o médico para que você possa estar pegando a informação a seu respeito e não a respeito da doença. É diferente você pegar informação sobre a doença e você pegar uma informação sobre a doença que está acometendo você. É completamente diferente. Total. Até porque né? causa muito nervosismo, muita ansiedade. As pessoas já chegam no consultório já fadadas a um grave problema, e às vezes nem é aquele problema. A gente tem o costume de negativismo, né? Sim. Tudo que é ruim a gente já pega, já vai colocando no pacote, ao invés de pegar o que é bom. Às vezes você está com um prognóstico super legal, mas você pegou para você o que é de pior. Exatamente. Até porque a internet é maravilhosa, mas os estudos científicos não são disponíveis, né, para as pessoas de forma geral. O acesso, ele não é disponível. Então, muitas vezes o que também, você vai ver são coisas que às vezes nem tem nada a ver com o seu caso, né? Ou é uma coisa rara que está acontecendo, que está sendo descrita ali, e a pessoa abraça aquela situação como sendo para si, né? Exatamente. Eu estou esquecendo alguma coisa, algum detalhe importante? Eu acho que a gente está conseguindo, né? Então eu quero perguntar o seguinte: a utilização da toxina botulínica, essa administração, é somente particular, é pelo SUS, é por plano de saúde? Eu gosto de deixar tudo bem claro, porque a gente sabe que existem pessoas que são, que utilizam todos esses meios aí nos assistindo, né? Exatamente. Importantíssimo essa pergunta, até porque esclarecer e não dizer quais as possibilidades, né? Como fazer, né? Então, esse tratamento a gente tem disponibilidade para fazer ele particular, tem disponibilidade na Medirrádios para fazer pelos convênios. A gente consegue atender todos os convênios daqui locais, né? E eu, particularmente, eu tenho um ambulatório de toxina botulínica lá no Hospital Universitário, porque eu sou professora de neurologia da UFAL, e eu faço esse ambulatório social com os alunos. Então, a gente tem, as pessoas que necessitam podem nos procurar lá, e a gente faz todo esse apanhado de situações para visualizar quem precisa e quem não precisa, e esse paciente consegue a medicação,
né, via Farmex, que é a farmácia de alto custo do governo, é disponível e a gente faz o tratamento da mesma forma que é feito, tanto particular como convênio. Essa foi a melhor notícia, não é, gente? Porque o que acontece? A gente consegue abraçar de alguma forma a população em geral. Com certeza. Porque você consegue abraçar as pessoas que utilizam convênios, e aí a gente está aqui direto do consultório da Med Rádios, doutora Ana Luísa, aqui no consultório 1 da Med Rádios, né? E o paciente do SUS, que tem a possibilidade de passar por essa triagem que é feita lá no hospital universitário, e também as pessoas que utilizam particular, e aí podem também estar consultando com a doutora Ana Luísa aqui mesmo na Med Rádios. E tem algum outro consultório, doutora? Atendo no Harmony também. Pode deixar seu contato aqui, pode deixar o endereço, tudo certinho. Já, no Harmony Medical Center, né, aquele Harmony o primeiro, que é ali em frente ao Colégio Anchieta. O telefone, você quer que faça também? Pode. Joia, 2126-0768. O celular, eu confesso que eu não sei de cabeça. Mas já tem um, não tem mas problema. Já tem o fixo, né? Tem redes sociais também? Tem, sim. A gente tem no Instagram, né? Doutora Ana Luísa Luna Sarmento. Lá eu coloco algumas informações importantes, né? Coisas que acontecem no dia a dia que eu acho interessantes, né? Que a gente está sempre se renovando, sempre vendo estudos novos, né? A gente vê hoje em dia com a pandemia, né? O impacto da pandemia muito grande na vida das pessoas, né? O acesso fácil, né? Às mídias, isso tem deixado as pessoas mais esclarecidas, porém às vezes mais preocupadas, né? Sim. Então é importante que a informação seja feita da melhor forma, para que todo mundo fique tranquilo, faça o seu tratamento, busque o seu tratamento, né? Doutora Ana, eu quero agradecer demais essa oportunidade, esses esclarecimentos que eu tenho certeza que estão ajudando muitas pessoas que estão do outro lado. Perfeito, eu que agradeço o convite, estou à disposição, né, para outras conversas, que estar com você é sempre muito bacana, é sempre muito interativo, é sempre legal. Mas na frente vem aí a nossa conversa a respeito de enxaqueca, porque enxaqueca é algo que alcança muitas pessoas, infelizmente. E agora com a pandemia parece que ampliou, não é? Esse diagnóstico, né? Mas aí a gente vai conversar num outro momento. Conversamos hoje sobre toxina botulínica. Se você gostou dessa entrevista, compartilha, manda para outras pessoas, espalha aí.